É isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para gravar um vídeo, fazer um vídeo sobre uma revisão para a V2 sobre os principais tópicos que foram abordados ao longo deste primeiro bimestre. Então, o que é importante que você compreenda aí? O que nós estamos estudando? Nós começamos estudando medida de tempo. Da última prova ângulo para cá, a gente começou no módulo 7, que foi medida de tempo, horas, minutos e segundos e a relação entre elas. Então a gente começa na adição. Então, quando não há necessidade de troca de unidades, o que significa isso? Minutos e segundos, a gente tem aquele probleminha de ser em base 60, ou seja, se passou de 60, acrescenta na unidade seguinte. Como assim? Se você passou de 60 segundos, você vai acrescentar 1 minuto ou mais, de acordo com os segundos que você obter no minutos. E assim por diante. Nesse caso, não. Ó. Nós temos aqui 30 mais 13 deu 43, 18 mais 30 deu 48, 5 mais 3, 8. Aqui está tudo certinho. Então, eu não tenho que trocar, não tenho que mudar nem nada disso. Já na sequência, nós temos os momentos em que tem que trocar segundos por minutos. Como assim? Ó, aqui nós temos no primeiro exemplo 3 horas e 20 minutos e 16 segundos, mais 2 horas, 30 minutos e 55 segundos. Quando você soma 16 com 55, dá 71. Tá vendo? Então, 71 segundos a gente não pode ter. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente faz o resto da conta, ó. 20 mais 30, 50. 2 mais 3, 5. O que está errado, digamos assim? Esses 71 segundos a gente não pode representar. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vai acrescentar. Acrescentar quanto? 71 a gente não pode. Por quê? 1 minuto tem 60 segundos. Então, 71 é 1 minuto mais 11 segundos, não é? Então, a gente tem que pegar esses 11 segundos e fazer o quê? Somar 11 segundos e acrescentar 1 minuto na casa dos minutos. Então, a gente fica 5 horas, 51 minutos e 11 segundos. Tá bom? Porque 71 já passou 11 segundos de 60. 11 segundos corresponde a quanto? A 1 minuto mais 11 segundos. Por isso, a soma aqui, ó. Tá vendo? E também pode ser trocado, além dos segundos, pode ser necessário trocar os minutos também. Então, como a gente vai proceder nesse caso? Neste exemplo aí, nós temos 2 horas, 50 minutos e 26 segundos, para somar com 2 horas, 40 minutos e 35 segundos. O que nos dá 61 segundos na soma aqui, ó, 90 minutos na soma dos minutos e 4 horas. Nas horas não tem problema, mas nos minutos e nos segundos sim. Então, ó, a primeira troca que a gente faz é 1 minuto. Ó. 61 segundos passou 1 segundo de 1 minuto e acrescentou 1 minuto. Então, fica 4 horas, 91 minutos e 1 segundo. Só que esse 91 minutos ainda está errado. 91 minutos, ó, é mais de 60. Quantos? 30 minutos. Ou seja, 1 hora e 31 minutos. Então, você soma esses 31 aqui, ó, e acrescenta 1 hora, que nos dá 5 horas e 31 minutos e 1 segundo. Tem tudo registradinho aí, mas é importante você saber por que esses cálculos ficaram desta forma. Bom? Ó, símbolos de medida de tempo, isso é uma coisa importante, a representação. A gente usa o símbolo de H para hora, min para minutos e S para segundos, sempre com letra maiúscula. Ele está dizendo que alguns aparelhos registram desta forma aqui. Ó. Esta representação ela não é errada, mas ela não condiz com o que a gente tem aqui no Brasil. Nós vamos usar essa representação aí na geometria, porque, por exemplo, a gente vai usar em graus, 5 graus e 18 minutos, no caso. Aí estaria certo, mas é na geometria que a gente utiliza essa visualização. Para indicar horas, nós indicamos dessa forma e na geometria nós usamos de outra. Transformação de unidade de hora, que é aquilo, você já sabe que 1 hora equivale a 60 minutos e que 1 minuto equivale a 60 segundos, certo? E aí tem um exemplo de como transformar uma medida de tempo em segundos, de segundos até chegar em horas. Se for um número muito grande, você vai dividindo até chegar em 1 minuto, ok? No módulo 8, falamos sobre ângulos. Tá? E no módulo de ângulos, o que nós aprendemos?
o que é uma convenção matemática, que é quando matemáticos se reúnem e dizem que determinado fato é verdadeiro, como um giro completo corresponder a 360 graus. Como foi um consenso, é o que a gente chama de convenção em matemática. Bom? Então é daí que surgem as principais unidades de medida. E um primeiro exercício que nós fizemos foi o quê? Utilizando o relógio como referência. Por que o relógio? O relógio tem 360 graus, que é uma circunferência. E ele é dividido em 12 partes iguais, ou seja, cada parte aí tem 30 graus. Por que 30? Se você dividir 360 por 12, você vai ter 30 graus. Então, cada ponto aqui tem 30 graus. Então, do 12 para o 3, que são 15 minutos, 90 graus. Tá vendo? E aqui, começou no 12, foi até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 30 vezes 9, 45 minutos, tem um giro de 270 graus. Tá vendo? E assim por diante, continuemos. Giro realizado em 30 minutos. 30 minutos é mais fácil, tá vendo como é exatamente metade dessa circunferência? Então aqui nós temos 180 graus. E 5 minutos, apenas um risquinho, 30 graus. Viu como não é nada de outro mundo? Só uma questão de prática. Aqui nós temos um resumo, que um ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Se o ângulo for menor que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo. Se o ângulo for maior do que 90 graus, ele recebe o nome de obtuso. E o uso do transferidor. Você usou, nesse módulo, vocês devem se lembrar que a gente usou esquadro e transferidor para representar os ângulos. Então, quando a gente tinha medida para construir ângulos e medidas centrais, a gente usa o transferidor. A maioria dos transferidores tem formato de semicírculo, que é este de 180 graus. Sempre que você for medir, você coloca este pontinho do transferidor e a linha com o zero onde você quer medir. Depois é só fazer as determinadas medidas, tá vendo? E assim por diante. Neste módulo, nós também definimos o que são pontos, o que são retas e segmentos de retas. Semirretas e ângulos, nós definimos como sendo aquela tem uma origem e não tem um final. Ela passa por outro ponto e não sabemos ao certo onde ela vai parar. No módulo 9, nós fizemos análise de dados. O que seria isso? Fizemos a leitura de gráficos diversos. Então, como exemplo, nós temos aí o relatório das Nações Unidas. O que esse relatório traz para a gente? O número de pessoas desnutridas na região e por sub-região em milhões de pessoas. Então, aqui, nesse primeiro gráfico aqui, o gráfico da esquerda, nós temos os dados de América Latina e Caribe, que é essa linha vermelha, América do Sul, que é esta linha azul, América Central, que é esta linha cinza um pouco mais escura, e o Caribe, que é a última linha lá. E comparando com a evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela, também em milhões de pessoas e por intervalos de tempo. E nós aprendemos a ler, por exemplo, do ano de 2010 a 2012, o número de pessoas desnutridas no Brasil era de 5 milhões e na Venezuela de 1.100.000, tá bom? 1,1 milhão. Módulo 11, que foi a representação, ampliação e redução de figuras no plano cartesiano, nós fizemos aquelas atividades que a gente começou com o sistema de coordenadas, onde a gente viu a localização, por exemplo, neste ponto, no Largo do Camarão, como que a gente representava esse ponto? F 12. Da mesma forma que na batalha naval, a gente representava a coluna e o número, e a gente fez uma série de exercícios neste sentido, para que vocês pudessem visualizar melhor a localização de um ponto no plano cartesiano, porque este é o começo, isso é apenas um sistema de coordenadas. Tudo isso a gente fez para chegar no momento de definir o que é um plano cartesiano. Por quê? Somente as letras que a gente usa no nosso sistema no nosso alfabeto são apenas 26 e a matemática permite um campo muito mais vasto que isso. Então, em algum determinado momento, a gente precisaria saber do que se trata, a gente precisaria saber como usar estes valores para que
fique mais clara a representação de uma forma mais precisa, para que não precise repetir letras. Então, a partir disso que surgiu o plano cartesiano, no qual a gente usa números para representar qualquer ponto. Por exemplo, aí onde nós estamos, se a gente fosse representar ponto A aqui, ó, ponto A é 2 e 2, o ponto B ele tem 1 e 3, são as coordenadas dele, o ponto C, 4 e 4. O que significam essas coordenadas? Cada ponto cartesiano ele tem coordenadas x e coordenadas y, tá? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Vocês devem ter reparado que em vários momentos eu falava de x e y para vocês durante as aulas. Isso nada mais é do que uma ansiedade de ensinar a equação para vocês, mas só no ano que vem que vocês vão ver isso, tá? Então, todo ponto cartesiano primeiro vem representado o eixo horizontal e depois o eixo vertical. Tá vendo? Para que desta forma a gente possa seguir em frente. E vamos localizar esses pontos que a gente marcou aí. Nós temos primeiro o ponto A, que quais são as coordenadas dele? 2 e 2. Você procura o 2 no horizontal, procura o 2 no vertical. Ó. O local que você marcar esse ponto é onde eles se encontram. Ó. Ponto A. Ponto B, 1 no horizontal, 3 na vertical. Onde você vai marcar esse ponto é nos local onde eles se encontram. Ó. 1 no horizontal, 3 na vertical. Aqui é o ponto B. Ali é que você vai fazer essa marcação. E o ponto C, 4 na horizontal, 4 na vertical. É aqui que você vai fazer a sua representação. Tá ok? E isso é o ponto cartesiano, essa é como localizar os pontos no plano cartesiano. Depois disso, nós desenvolvemos uma atividade onde a gente deveria localizar e fazer deslocamentos nos pontos. Então, por exemplo, ponto 1 e 2, ó, era uma esquina. Uma esquina, o que tem nessa esquina? O conjunto habitacional branco com a rua 1, por exemplo. Então, a gente fez deslocamentos onde cada quarteirão mede 200 metros, a gente saía de um ponto e ia até outro, e desenvolvemos essa situação de uma forma que vocês pudessem compreender como sair de um ponto e chegar a outro, como que, por exemplo, este ponto aqui, ó, ele está exatamente na metade entre o 4 e 5. Você ia representá-lo de que forma? O conjunto rosa, vai. Você ia representar ele 4,5, ponto e vírgula para diferenciar da vírgula do outro número, e 2, que era a coordenada vertical dele. Tá vendo? E assim por diante, pessoal. Fizemos também a ampliação e redução de polígonos utilizando o plano cartesiano. Vejam só. O que observar neste momento? Nós temos aí, ó, utilizando o plano cartesiano fornecido, faça um desenho reduzido da letra T. O maior lado da figura reduzida deverá ter 3 unidades de comprimento. A gente pode partir de qual princípio? Ó? Qual é o maior lado? Este aqui de cima, certo? Quantas unidades ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele tem 12 unidades originalmente. Se ele vai ter apenas uma, significa que essa figura inteira vai ser reduzida 4 vezes. Então, este lado aqui vai ter 3 unidades de comprimento. Então, ó, começa aqui no 1, vai até o 4, até 3 unidades de comprimento. Todas as demais também vão ser reduzidas em uma vez. Então, ó, este lado aqui que tem 4 unidades, ele vai ter apenas uma. Esta parte que tem 4 unidades vai ter apenas uma. Aqui no meio tem 4, vai ter apenas uma. Aqui tem 4, também vai ter só 3. Ó. E aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se vai ser reduzida, ó. E vai ficar desta forma a sua figura reduzida. Ela inteira reduzida 4 vezes em todas as suas dimensões. Ok? Então vamos lá. E o módulo 12? Já está chegando mais perto de agora, hein? Foi de retas paralelas e retas perpendiculares. O que foi mais importante que você guarde aí? 2 retas A e B, como essas representadas aí, nunca se cruzam. São duas retas localizadas em um mesmo plano, por exemplo. Ó, meu braço aqui
e um outro braço aqui em cima. Que seria este plano? É como se eu tivesse, você faz de conta que eu sou uma parede, meus braços estão apoiados aqui, ó. Este seria o plano, quando elas estão apoiadas no mesmo plano. Elas são chamadas retas paralelas. Tá? Um tempo atrás a gente estudou sólidos. Por que recebe aquele nome? Porque a base estava em um plano e um dos lados está em outro plano. Por isso que não são paralelos, tá? Retas concorrentes são aquelas que se cruzam em um único ponto. E retas perpendiculares, elas também se cruzam em um único ponto, mas elas têm uma característica importante. O ângulo formado entre elas é de 90 graus. Por isso que elas recebem este nome, tá? No módulo 13, nós vimos os números racionais, comparação e ordenação. E eu começo essa revisão trazendo para vocês um fato importante da leitura desse número. Vocês devem ter lembrado que um tempo atrás eu disse para vocês que quando quisesse comparar dois números desse tipo, atualiza a leitura. Aqui você tem 2 décimos, aqui você tem 2 centésimos. O que seria atualizar a leitura? Escreve os dois com a mesma quantidade de algarismos. Por exemplo, tem 2 casas após a vírgula. Então, este 0,2, que é o 2 décimos, também escreve com 2 casas após a vírgula. Ao invés de 0,2, 0,20. E aqui seria 0,02. Como você lê esses números agora? Aqui são 20 centésimos e aqui são 2 centésimos. Eles são diferentes, não são? Então, o que o exercício pedir era para usar igual ou diferente. Então, aqui é igual. É diferente, aliás. E na representação? 2 décimos é como se algo fosse dividido em 10 e você tivesse duas partes. No caso aqui, 2 décimos é esse primeiro. Este quadradão foi dividido em 10 partes, ou seja, cada uma dessas é uma parte. Então, aqui você ia pintar tudo isso aqui. Tá? Essa seria a representação de 2 décimos. E o 2 centésimos, que é esse número aqui? 2 centésimos, associe sempre com a fração, 2 centésimos, 2 décimos, tá vendo? 2 de 10 e 2 de 100. Apesar do quadrado ter o mesmo tamanho, é algo que foi dividido em 100 partes iguais, ou seja, esse quadradão foi dividido em 100 partes, na hora de representar 2 décimos, mais um indicativo de que esses números são diferentes. Tá vendo? E na próxima, nós temos aí 2 exemplares onde a leitura pode nos facilitar muita coisa. Como que a gente iguala isso aqui? 0,5 a gente pode escrever como 0,50. E olha só, 0,50 é igual a 0,50? Então esses dois são iguais, as pinturas ficariam iguais também. E acredito que vocês devam se lembrar disso das aulas. Quando você quer localizar números racionais ou decimais na reta numérica, você escolhe um ponto dessa reta, que a gente vai chamar de 0, e a partir dele a gente vai adotando sempre a mesma distância para a direita, que é quando vai aumentando. Então, 0, 1, 2, 3, a mesma coisa como acontece com a sua régua. Apesar de ela não deter espaços aqui, a gente não vai explorar esse espaço neste momento, são coisas para um estudo futuro, tá? Então, a reta numérica é o que a gente tem aí, pensa na régua, para associar com um exemplo de reta numérica. E um exercício para a gente localizar isso. Então, veja, este segmento foi dividido de 7 a 8, como se fosse uma grande régua, onde cada um aqui, cada linha azul dessas que você tem aí, 7, 7,1, 7,2... 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7, opa, peraí, faltou um. Eu pulei um azul, tá aqui, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 7,8, 7,9. Por que dá para garantir isso? Eles estão divididos por iguais. Se você for ver direitinho, entre cada ponto azul tem 10 risquinhos. Ou seja, cada um aqui é lá 7,0, 7,01,
7,02, 7,03 e assim por diante. Então, qual seria esse primeiro número? 7,01, 02, 03, 04, aqui seria 7,05. Tá vendo? Então, aqui a gente já marcou. E o próximo quadradinho, 06, 07, 08, 09, aqui seria 7,09. E o próximo quadradinho, ele está aqui entre o 7,4 e o 7,6. Então, ele seria 7,500 ou 7,5. Aqui, como está 500, a gente marca dessa forma. E aqui, 7,740, 7,750. E aqui, 7,90. E assim nós representamos tudo. Tudo bem, gente? Acho que não foi tranquilo, né? Muito bom. Multiplicação e divisão com potências de 10, que foi o conteúdo das últimas aulas, nas últimas semanas. Começo fazendo um exemplo aí. Com o auxílio de uma calculadora, faça as multiplicações indicadas e registre o produto obtido. Então, vamos lá. 10 vezes 13 dá 130. 100 vezes 13 dá 1.300. 1.000 vezes 13 dá 13.000. 10.000 vezes 13 dá 130.000. Vamos ver se você percebeu algo importante aí. Quantos zeros tem aqui? 1, né? Olha o que aconteceu aqui. Quantos zeros tem aqui? Olha o que aconteceu. Quantos zeros tem aqui? 3? Olha o que aconteceu. Quantos zeros tem aqui? 4? Olha o que aconteceu. Tá vendo? Uma estratégia que a gente pode usar é, se tivermos um número natural, utilizarmos, quando a gente for multiplicar por 10, 100, 1.000 ou mais, a quantidade de zeros que tiver, a gente acrescenta no final do número. Eu acho que fica mais fácil para você aprender dessa forma. Ok? E assim por diante. Na divisão, vai acontecer algo parecido, mas aqui a gente vai usar algumas vírgulas. Claro, para não dificultar tanto. O que nós temos aqui? 325 dividido por 10 dá 32,5. 325 dividido por 100 dá 3,25. 325 dividido por 1.000 dá 0,325. 31,98 dividido por 10 dá 3,198. 31,98 dividido por 100 dá 0,3198. 4 dividido por 10 dá 0,4. 4 dividido por 100 dá 0,04. 4 dividido por 1.000 dá 0,004. 0,1 dividido por 100 dá 0,01. 0,001. 0,1 dividido por 1.000 dá 0,0001. Vendo? Agora vamos ver, você percebeu alguma coisa importante aí? Primeiro, todos eles têm vírgula. Agora presta atenção na quantidade de casas decimais com esta vírgula. Quando você tiver um número natural, no caso 325, dividiu por 10, olha quantas casas decimais você tem agora. Uma. 325 se dividiu por 100. Você tem o quê? 2 casas decimais agora. 325 dividido por 1.000, você tem 3 casas decimais. Por que acrescentou o 0? Porque não tinha mais número. Então fica 0, alguma coisa. Então vamos lá. Você viu que a vírgula sempre está andando para a esquerda nesses casos, né? Quando você tem um número natural, está aqui, 325, é como se a vírgula estivesse aqui no final, tá? 325,0, por exemplo. Quando você tem, uma casa, por 100, 2 casas, por 1.000, 3 casas. 31,98 dividiu por 10, ele andou uma casa para a esquerda, tá vendo? Ficou 3,198. 31,98 dividido por 100 andou 2 casas e assim por diante. Pode fazer essa análise para os outros exercícios deste módulo também. E assim chegamos ao nosso módulo 15, que são as estratégias de cálculo com porcentagem. Para isso, para resumir este exercício,
eu vou colocar para vocês exercícios da sessão em casa, algo que a gente discutiu na live de ontem, foi a questão da Joana. Para quem não entendeu o que aconteceu, que conta que a Joana fez? Ela fez isso aqui, ó, 3/4 vezes 32. Como ela dividiu isso? Ela dividiu 32 por 4, que deu 8. Pegou o resultado e multiplicou por 3. 32 dividido por 4, 8 vezes 3, 24. Tá bom? Vamos continuar. Pessoal, então, e o Pedro? Como o Pedro pensou? A conta da Joana nós já vimos, né? Que ó, 34 ela dividiu, ó, 32 ela dividiu por 4, deu 8. 8 vezes 3, 24. O Pedro, ele fez que tipo de raciocínio? Semelhante ao da Alice, na verdade. Ele sabia que 3/4 é equivalente a 75%. Então, ele fez 3/4 de 32. Por isso, o que ele fez primeiro? Ele fez um raciocínio muito parecido com a Alice, só que ele escreveu de outra forma. O 32 ele dividiu por 4, tá aqui, ó. E o resultado ele multiplicou por 3, que também deu 32. Já a Joana usou que tipo de raciocínio? O raciocínio da composição. O que seria esse raciocínio? Quando ela dividiu 32 por 2, o que ela está fazendo? Ela está calculando 50% de 32. Quando ela pega esse valor, o resultado, divide por 2, ela está calculando o quê? 25%. Somando-se os dois, ela tem o quê? 75%. Por isso que 24 é igual a 75% de 32. E os exercícios, ó, transforme as porcentagens em números decimais. Para você pegar um valor em porcentagem e passar para número decimal, basta dividir por 100. Então aqui, ó, 9 dividido por 100 vai dar 0,09. 97,5% dividido por 100 vai dar 0,975. 2,493% isso é igual a 0,02493. 0,007% é 0,00007%. 0,5% é 0,005 e assim por diante. Calcule as porcentagens a seguir registrando o seu raciocínio. 1% de 500 é fácil de fazer. Pega o 500 e divide por 100. Vai dar 5. 10% de 20, pega 20 e divide por 10. Vai dar 2. 20% de 100. Divide 100 por 10 e multiplica por 2. Por quê? Dividindo 100 por 10, você vai ter 10%. Multiplicando esse valor por 2, 20%. Então, 20. E assim, todos os outros exercícios. Tá? Quer calcular 10%? Divide por 10, aqui vai dar 25. 20% divide por 5, aqui vai dar 60. E assim por diante. Ou divide por 10 e multiplica por 2. O raciocínio é seu. Tá bom, pessoal? Essa foi a revisão. Espero que tenha ajudado vocês a pelo menos relembrar o conteúdo. Lembrando que isso não serve só para a prova ângulo, serve para a atividade que a gente vai fazer na semana que vem também. Então, muito obrigado pela compreensão e colaboração. Até mais, pessoal!